Florianópolis é a 20ª cidade brasileira em proporção de idosos. Hoje, 13,6% da nossa população tem mais de 65 anos. Se essa reforma administrativa passar depois da aprovação da Emenda Constitucional 95, a gente vai quebrar o funcionamento do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Quem atende a população idosa? Quem vai prestar a assistência que essa população precisa? Essa mesma Emenda 95 também está retirando bilhões e bilhões de recursos da saúde. E o SUS teve uma queda para níveis de financiamento de 2014. A gente não pode continuar assim. Pelo contrário, a nossa obrigação é ter cada dia um melhor e maior atendimento à população idosa da nossa cidade. Eles têm direitos, eles têm que ter acesso à educação, porque as pessoas têm que aprender a vida inteira e porque o aprendizado é uma forma, inclusive, de postergar o envelhecimento. A gente precisa lembrar que a maior parte dessa população, em algumas faixas etárias, passa de 70%, são mulheres. Essas mulheres precisam ter acesso ao sistema de atendimento de saúde e de assistência social. Só que eles estão propondo o contrário. O governo Bolsonaro quer quebrar o SUAS, quer quebrar o SUS. O governo do Jean quer desmontar a estrutura de atendimento de saúde, oferecendo ela para iniciativa privada via organização social, que a gente sabe que cai o nível de atendimento, cai a qualidade e aumenta o custo. Então a gente não pode permitir. Os nossos idosos têm direito a gozar a vida. Trabalharam, produziram, nos trouxeram até aqui. E se você cuida de um deles ou de uma delas, como é que faz? Se não tiver alguém que possa ir prestar o atendimento em casa, se não tiver o grupo que faz prevenção, por exemplo, de doenças cardiológicas, o grupo que faz caminhada, que atende às necessidades do idoso, inclusive de acesso à cultura. Aliás, é bom lembrar que a gente mora em Florianópolis e que na parte continental vive 1/3 da nossa população e não tem um único equipamento público de cultura. Não tem um teatro, só tem cinema dentro de shopping, não tem uma biblioteca. Aliás, tem a biblioteca municipal que anda muito abandonada, inclusive, que precisa do investimento, que precisa ser acessada cada dia por mais pessoas. A gente não pode continuar assim. Então eu preciso do seu apoio como vereadora para poder propor projetos em que a nossa população idosa seja atendida, em que a nossa população que vive no continente seja atendida, seja em coqueiros, seja em capoeiras, seja no estreito. A cidade é uma só. A gente não pode ter diferenciação no tratamento. O desenvolvimento cultural da nossa cidade tem que estar espalhado para todos, tanto com fomento para a produção, quanto com a garantia de público, com o acesso das pessoas à cultura. Não tem nenhum museu na área continental. O nosso financiamento para a área cultural é uma vergonha. Depois da pandemia, esse é um setor que está muito prejudicado. Depois da alteração das políticas nacionais, depois que o golpe fez terminar o Ministério da Cultura, quebrar os editais, transformar o Ministério da Cultura numa secretaria, que é um pequeno apêndice que não consegue fazer o desenvolvimento da política. E a gente tem produção cultural fantástica em Florianópolis. A gente tem um setor audiovisual que é referência. A gente tem um setor de músicos que é maravilhosa. Nós temos músicos que são referência, que vão tocar no país inteiro, no mundo inteiro, que todo mundo conhece e que não tem uma única política proposta pelo governo municipal para que a própria população, por exemplo, possa ter acesso e assistir aos shows e à produção dessas pessoas. A gente tem teatro, a gente tem um grande setor de produção, mas eles sobrevivem à base de muito esforço, apesar de quase nenhum financiamento, de prejuízos que estão acontecendo porque o governo do estado não respeitou, inclusive, a lei estadual para fomento do edital Elizabeth Anderle.
nacionalmente, o PT propôs, a deputada Benedita da Silva propôs a Lei Aldir Blanc para garantir o sustento das pessoas da cultura. Ela foi aprovada, o dinheiro chegou aqui no município. A prefeitura se omite, não organiza a distribuição, não está divulgando entre os artistas e os produtores culturais da nossa cidade como eles podem ter acesso a esse recurso para sobreviver, enquanto por força de medida sanitária eles não estão podendo exercer o seu ofício, que é fundamental para a continuidade da nossa cidade, que é fundamental para a referência que nós somos culturalmente. Acabou com o Festival Isnar de Azevedo, não fez mais maratona cultural. A gente tem tido sucessivamente em Florianópolis governos que não respeitam a cultura. A gente tem tido sucessivamente em Florianópolis governos que não respeitam os nossos idosos. A gente tem tido sucessivamente em Florianópolis governos que desmontam toda a estrutura da prefeitura para atender os direitos de todas as pessoas da nossa cidade, a não ser meia dúzia de empresários que apadrinham eles. Isso não pode continuar. Nós temos que lutar por uma Câmara de Vereadores, por uma prefeitura que realmente esteja vinculado com a grande maioria da população, com a maioria da população que trabalha, vive e produz, que consome e produz cultura na nossa cidade.